A beleza e a ordem partem de um lugar de simetria. Sim, eu acredito que a beleza e a ordem estão conectadas. Por mais que a gente não consiga traduzir, objetificá-la, quando ela está presente a gente percebe. Não é só porque aquilo é bonito, mas porque existe algo tão bonito em você que você consegue enxergar a beleza naquilo. Tem muita gente que não percebe, é porque tá nesse lugar, né, de que as coisas são só funcionais, não tem beleza no dia a dia das pessoas, e elas estão ali, sabe, eu acho que de certa forma num caos interno e não conseguem perceber isso, que é por causa do dia a dia delas, de como que tá sendo o dia a dia delas, onde elas estão vivendo, né? Eu quero me expor para estar presente. Então é como se a beleza se tornasse um atributo essencial, uma virtude em que eu carrego ela pro meu dia a dia, sabe? O mundo digital hoje acelerou tudo muito as coisas. Então a gente tem acesso a muita coisa. Então será que se a beleza está associada à contemplação, a gente não tem conteúdo material bom o suficiente ou a gente não consegue ter presença e atenção para realmente apreciar o que a gente tem acesso, né? Existem pessoas que vão nessa contramão e que são como esses respiros de esperança, assim. Eu ouvi a Adele falando um dia, a Adele falando que ela não ia produzir música no TikTok, que a geração dela ela não era para aquilo. Porque eu acredito que sempre vai haver as pessoas que são contra fluxo, disruptivas e que estão querendo voltar às origens. Vamos lembrar como era antigamente. Peraí, tem uma forma diferente de fazer. A esperança. Eu acho que ainda há formas de a gente revisitar as coisas. Acredito que a arte é um meio cultural para se ampliar repertório pessoal. Não é o único, mas é o meu caminho. A arte sempre foi uma forma de expressão pessoal e de comunicação de ideias. A arte também é um direito de todos. A arte pode nos ajudar a nos entender como pessoas e como marcas pessoais também. Artistas como Van Gogh, Picasso nos ensinam até hoje sobre criatividade, originalidade e autenticidade. Eu as enxergo com a ótica da simetria. O impressionismo e o movimento renascentista muito me agradam, mas é importante pensar culturalmente. Cada cultura tem uma expressão do belo em formas, cores, isso é lindo de se ver e vale a pena explorar. Para mim, a arte é a expressão da subjetividade humana. Então, ela vai ser singular e vai ser individual. Então, a arte como expressão de subjetividade, ela está presente em poema, em poesia, em literatura, em música, em fotografia. Está presente no silêncio também. Qual é o critério da gente falar aquilo que é arte e aquilo que não é arte? Até olhando pela ótica do comunicar, que eu acho que a arte é uma excelente forma de comunicar, porque se esse artista quer criar algo só a partir dele guardar na gaveta, é pra ele. Sim. Ele faz como quiser. Geralmente, quando alguém quer pôr algo no mundo, ele pensa no receptor da mensagem. Então, acho que existe esse equilíbrio entre o artista colocar a expressão com a originalidade, mas pensando na narrativa de quem se destina a aquilo. Nossa, perfeito isso, amiga, porque a Ló, minha irmã, né, era cantora, e ela fala muito isso. Ela compõe as músicas e muitas pessoas perguntam: Ló, o que você quis dizer com isso? Eu falei: cara, eu quis dizer uma coisa, mas o que você recebeu pode ser outra completamente diferente. Então, a partir do momento que eu botei, cara, é sua interpretação, entendeu? Eu tive um porquê de escrever desse jeito. Eu disse isso e isso. Vai ser afetado mas, diferente. exato. A fotografia nada mais é do que você querer guardar a lembrança daquilo que você viveu. Os instantes, eles são únicos. E a fotografia pausa esse momento e vem todos os sentimentos de volta que eu estava tendo, né? Assim, é uma das formas de arte que eu acho assim, mais belas que o ser humano já conseguiu inventar. Eu tive dentro de casa. Também eu tive essa vontade, essa inclinação para fazer isso, sabe? Mas é o que eu tava falando, eu não acho que todo mundo tem isso, sabe? Eu acho que sim, faltou estímulo. Os estímulos que eu tinha em casa e acesso à cultura
eles eram mais musicais, mas eram também estímulos voltados à cultura brasileira, do sertanejo, da viola, da música, de sentar todo mundo debaixo ali do mesmo lugar e conversar. Ou às vezes até eu tinha essa referência de ver a arte pelas novelas, pelo Alto da Compadecida, por esses lugares, assim. Então, me faltou esse estímulo de parar e aquietar. O meu lar, assim, com os meus pais, não existia esse estímulo. A minha casa não tinha muito estímulo também de fala, de comunicação verbal e de sentar e conversar. Então eu percebo que, mesmo que possa ter sido um mecanismo de defesa, eu acabei estimulando muito o sensorial como forma de expressão. E eu acho que na vida adulta isso se conectou de alguma forma, sabe? Então eu percebo que eu sou mais sensorial a nível de visão, já que eu me calei muitas das vezes, né? Não fui estimulada ao diálogo. Então eu expressava no desenho, eu expressava observando. Então eu era uma pessoa mais calada, mas que tem um olhar apurado para as coisas. Os livros também, né? Por não falar muito, então eu já cresci voltada com esse imaginário de expressão e de a vida que eu gostaria de ter, sabe? Então era uma forma de viajar sem sair de casa. Em Madrid mesmo, eu fui no Reina Sofia e tem uma das maiores obras do Picasso, que é o Guernica. E você vê todo aquele caos a nível de sociedade, pequenas comunidades ali. E quantas das vezes o caos não está na nossa casa e a gente não tem essa coragem de verbalizar. Então eu admiro muito artistas, escritores que deram voz aonde eu não tinha. Era uma limitação chegar e falar, eu sinto isso, é difícil para mim, não quero isso. Então a arte entra nesse lugar de obrigada, você disse por mim aquilo que eu não conseguiria dizer. Então é como se essa voz que antes era através do olhar, ao passar dos anos, a cada exposição que eu tinha ao belo, à arte e a outras histórias, eu trouxesse na bagagem a coragem deles, a voz dele, a força deles, para que eu também tivesse minha própria voz, assim. Então as pessoas só viam a serenidade da Bruna boazinha, tranquila, que cresceu observando, desenhando e escrevendo diário. E depois agora a Bruna que também observa, que também tem seus momentos de calmaria e serenidade, mas que agora fala e se posiciona. Isso choca. E eu acho que choca ainda mais mulheres que falam, que questionam, que criticam. Mulheres incomodam nesse lugar. Sempre fui uma criança muito observadora, né? Muito atenta a tudo que estava ao meu redor. Sempre gostei de fotografar desde pequena. Eu peguei isso muito do meu pai também. Então eu sempre gostei de observar a vida desse jeito. Eu já automaticamente, eu andando na rua, vivendo, fazendo tudo que eu faço, eu já tô tirando foto automaticamente com os meus olhos e falo, nossa, que cena bonita, podia congelar isso, né? Eu desci num lar muito acolhedor. Essa conexão e essa amizade, essa proximidade. Eu sempre fui muito curiosa. Então eu sempre quis saber das coisas, eu sempre questionei muito as coisas e por conta disso, né, eu desenvolvi muito conhecimento. Isso da ambiência, das pessoas que você convive te influenciarem positivamente, é tentar se tirar da caixa e pensar, será que isso daqui que eu venho consumindo e a forma como eu venho me comportando até aqui, realmente é aquilo que eu sou ou como eu prefiro? Ou é porque eu não conheço outros jeitos de fazer? Os meus avós. Tanto os meus avós por parte de mãe, que foram muito aventureiros, viajaram o mundo todo. E eu lembro que os dias mais legais é quando eles chegavam e a gente ia pra lá e aí todo mundo se reunia pra ouvir as histórias. E ao mesmo tempo, do outro lado da família, minha falecida avó, mãe do meu pai, ela era costureira. E eu lembro que eu dormia lá e eu passava horas debruçado nos croquis que ela desenhava muito bem. Pra ela era mais do que a costura, era a arte, sabe? Era uma forma de expressão ali. Eu sou fotógrafa hoje porque meu pai, desde que eu sou vivendo por gente, ele tem câmera lá dentro de casa, sabe? Por conta do meu pai, ele toca, ele tem esse hábito, ele tá sempre em casa tocando violão. Eu costumo dizer que minha casa não tinha silêncio, era música de fundo, sempre, o tempo inteiro. Então, também tem
lembrança, esse gostinho familiar e é habitual. O olhar que eu tenho hoje, ele foi sendo construído ao longo do tempo. Boa parte dele vem dos meus pais e do meu tio, dos meus avós maternos. Sempre fui muito influenciada a ler. Então, quando eu tinha 2 anos, não sabia nem ler, meu pai me deu um livro. Hoje, no mundo que a gente está vivendo, existem apoios e acesso à cultura. Em cada cidade existe o seu museu disponível a ela, independente dela não precisar se expor a viagens, a novas culturas, na própria cidade dela. Eu acho que falta conhecimento. As pessoas, elas não sabem que existe. Que as pessoas acham que é chato, não entendem o que aquilo ali pode proporcionar. Elas não sabem o que tem disponível para elas, não sabem que pode ser legal. E por que ninguém fala de arte? São poucas as pessoas que falam de arte. É necessário haver uma curiosidade de eu entender como eu posso dizer que eu não gosto se você quer com isso. Então, a pessoa precisaria ter uma curiosidade inicial de pelo menos querer descobrir por si mesma. Será que eu digo que eu não gosto ou não sei porque eu nunca tive acesso a isso? Ou porque eu não gosto mesmo? Eu não vou conseguir formar opinião se eu não for lá e ver com os meus próprios olhos. Não tem como a gente amar algo que a gente não conhece. Então, se as pessoas não sabem que existem opções logo ali na cidade delas e não tem que ir para um país super longe, fica difícil amar. O acesso, ele existe, mas parece que o acesso é um pouco limitado para pessoas com poder aquisitivo mais alto, como se a arte fosse só reservada para a elite. Falta sim conhecimento das pessoas com relação àquilo que é belo, mas também eu acho que o principal de todas as coisas é o lance da identidade mesmo, né? Ela tem que se permitir estar num lugar que está confortável para ela dentro dela mesma. E a arte veio desse lugar, né? Da elite. E as massas não tinham esse acesso. Só que hoje ela está disponível e as pessoas não acessam por não se sentirem parte, assim. Existe muita representatividade. A menina que acaba o filme com o mocinho é sempre a menina branca, loura, magérrima. E eu nunca vou ser essa menina. Entre outras coisas, a menina que consegue o estágio na empresa, tal, tipo em Diabo Veste Prada, é sempre a menina padrão. Então eu comecei a me sentir representada de poucos anos pra cá. É uma das mentiras que a gente acaba acreditando nessa questão da arte, sabe? Não é pra mim, não é pro nosso bico, porque quando a gente chega e se expõe, quero viver algo novo, a gente não se vê ali. Principalmente no Brasil, né, em que a gente tem uma predominância de misturas, contrastes. As pessoas às vezes não acham que é pra ela, porque tá sempre o padrão da arte europeia, americana e essa baixa de representatividade. E a beleza também, eu acho que a arte, ela é um manifesto a nível social e cultural, sabe? Eu gosto muito de pensar no Picasso. Pintava sobre guerras, ele pintava sobre pessoas, ele fazia crítica. E a arte, através da música, através de pintores e agora também através dessa representatividade do online, ela vem como voz para uma cultura, para uma sociedade. A arte não é só para um grupo seleto de pessoas, a arte é para todos. Ela tá aqui para isso, para servir a gente, e a gente precisa servir a arte. Como é que eu vou saber se eu não fui lá? Se eu não fui lá e fiz? Não fui lá e Eu sou a pessoa que prefiro ir, descobrir, não gostei e tchau. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que mudam de realidade, de condição financeira mesmo. Mesmo depois de ter acesso e poderem acessar, se sentirem constrangidos ou desconfortáveis. A arte surgiu de um lugar elitista, pois a produção e a exposição a ela exigia recursos, habilidades, tempo e letramento. E é por isso que, a partir desse lugar elitista, muitas marcas pessoais tiveram acesso à divulgação do seu trabalho
através da exposição das suas obras de arte, em sua maior parte em um ambiente de clero e nobreza. E os artistas que ganhavam destaque e fama na época se destacavam por obras religiosas que propagavam os valores culturais, sociais, morais e éticos da época. O projeto, ele veio também com essa força e essa inquietação que parte de mim, de ver que as pessoas ao meu redor, e eu vejo isso na minha própria família, meu próprio marido, que são pessoas que falam, isso não é pra mim. Só que as pessoas não têm essa consciência de que talvez sim seja pra elas, o quanto que isso pode engrandecer as pessoas, como isso me engrandece, e o quanto isso contribui não só para a nossa vida pessoal, mas como para o nosso trabalho. Me expor ao conhecimento, inclusive daquilo que é tradição e permanência, e fazer essa analogia com o mundo que está hoje, isso imprime força e robustez para aquilo que eu sou, me torna mais interessante, torna o meu trabalho mais interessante com um olhar singular. E as pessoas não têm noção de que o impacto que a beleza e que a arte ela causa, ela te faz acessar novos lugares. O meu pai vem de uma origem muito simples e minha mãe também, mas ele do interior de Minas Gerais, ela da capital, de BH. Então tudo isso foi influenciando os dois, que me influenciaram, e uma coisa foi puxando a outra. É muito fácil a gente falar, nossa, o fulano não tem cultura. Não existe isso. O que existe é o contexto que você está inserido. E nós somos pessoas diferentes. Mesmo eu tendo só 20 anos, tudo que eu sei, tudo que eu sou, vem dessa criação e dessa infância com muita música. É o samba, é o pagode, é o MPB, é o rock nacional. Meus pais sempre me proporcionaram tudo. E por isso eu tive acesso a um universo e a um contexto que não é todo mundo que tem acesso. As pessoas às vezes cresceram em um ambiente com a cultura, talvez assim, que veio da novela, reality, tem muita brasilidade nisso. E eu acho que as pessoas têm essa visão de que essas outras coisas não é pro bico delas. Várias coisas que eu tenho acesso hoje em dia, que eu gosto de consumir hoje em dia, eu não consumia na minha infância também. Eu fui aprimorando o gosto, assim, eu fui tendo mais, sabe, essa vontade de conhecer outras culturas também, de conhecer outros gostos, outros tipos de expressão artística também. Eu tive essa vontade, essa inclinação para fazer isso. Como é que eu vou saber se eu não fui lá? Você não fui lá e fiz? Não fui lá e Eu sou a pessoa que prefiro ir, descobrir, não gostei e tchau. E essa busca por cultivar novos espaços, ir pro museu e perceber. Talvez eu diga que eu não gosto porque eu não entendo nada. Eu não sei nem como é que eu consumo isso daqui. Partindo de lugar de humildade mesmo. Eu não sei. Gostaria muito de entender, mas é o desconforto e o estranhamento e o desentendimento que me faz dizer que eu não gosto. Tá nesse lugar de nobreza, de reinados, os artistas, né? A arte surgiu bem nesse núcleo, assim. E as pessoas eram treinadas para um lugar mais operário. E aí depois veio para cantores, artistas mesmo, de filmes e tudo. Veio para os políticos. E eu acho que esse senso artístico mesmo, que chegou aqui para nós, para pessoas comuns, veio com a democratização através da chegada da internet. Eu ainda fui muito privilegiada porque eu estudei num colégio que tinha aula de arte. E isso porque eu estudei numa escola particular. Eu não acho que acontece o mesmo nas escolas públicas. Não é a realidade das escolas públicas, assim, sabe? Então, eu acho que isso já vai dar base, assim mesmo. Se você não tem isso dentro de casa, tão pouco na escola, como que você vai perpetuar isso para quando você for mais jovem, né? Quando você for adulto, tiver a nossa idade, assim, também, para você ter realmente esse interesse? Nós não fomos incentivados nisso. Então, você realmente precisa impulsionar, sair dentro de você e falar, cara, eu quero, igual a Bia falou, velho, eu vou sair desse lugar e eu quero descobrir, eu quero conhecer, porque eu não conheço. Essa inquietação que parte de mim, de ver que as pessoas ao meu redor, e eu vejo isso na minha própria família, que são pessoas que falam, é desinteressante, é chique demais, intelectual demais, não é pra mim. Só que as pessoas não têm essa consciência de que talvez sim seja pra elas,
o quanto que isso pode engrandecer as pessoas e o quanto isso contribui não só para a nossa vida pessoal, torna o meu trabalho mais interessante com um olhar singular, te faz acessar novos lugares. E as pessoas não têm noção.